Então, olha só, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, mais uma vez, entender a definição do Covid longo, tá? Então, essa definição, e essa aqui é uma definição da Organização Mundial de Saúde, e ela fala que Covid longo, né, o Covid-19, sintomas podem durar semanas e meses em alguns pacientes, e agora isso é referido como long COVID patients, né, pacientes com Covid longo ou Covid crônica. Então, vocês percebam que a OMS deixa bem aberto. Ela não coloca mais 2, 3, 4 semanas, 3 meses e tal. Então, vocês vejam que, assim, a própria definição já é difícil, ruim. Então, são sintomas que podem levar de semanas a meses. E pode ser chamado de Covid longo ou Covid crônico. Tudo muito aberto, né? Tudo muito aberto. Então, por isso, essa ideia de poder sistematizar e fechar melhor. E por isso também, né, para mim, isso sou eu que estou dizendo, a melhor definição, a melhor, eu não estou dizendo que é a única, são sintomas que duram mais de 3 meses. É claro que se tem um paciente com 1 mês e meio e você julgar que esse paciente ele tem sintomas de pós-Covid, né, você vai começar a tratar com 1 mês e meio. Mas por que eu acho que a melhor definição, se a gente tivesse que escolher uma só, seria essa? Por conta desse artigo da Frontiers Immunology, que diz que eu posso ter RNA ainda replicante até mais ou menos 90 dias, 3 meses, né? Então, lembra que a gente fala aqui sempre que depois de 90 dias, em todos os trabalhos sobre Covid longo, o que foi achado foram fragmentos de RNA e não o RNA replicante. Então, sempre acharam em vários trabalhos, de 12 meses, 15 meses, partícula de RNA viral. Só que toda vez que se fez o genoma, sequenciamento de genoma completo, não se viu o genoma inteiro do vírus, e sem o genoma inteiro do vírus, o vírus não pode fazer pedaços. Então, ele está inativo, pelo menos até agora, né? Pode ser que a gente descubra aí coisas meio doidas desse vírus, beleza? Então, começamos aqui muito simples, e agora vamos simplificar mais ainda, não vou ficar perdendo tempo, porque a gente já viu muito isso, e como eu falei aqui, hoje a aula é mais tranquila, mas vocês vão ver que eu vou sistematizar bem mais para o final a questão dos sintomas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma meta-análise, né, de mais de 50 sintomas. Essa figura vocês também já estão acostumadas. Eu chamo a atenção aqui para a fadiga, para as dores de cabeça, para as desordens de atenção e memory loss, que juntos a gente chama de brain fog, né? Enfim, ansiedade. E olha, isso aqui é muito importante, né? Mais de 80% tem pelo menos um sintoma. E olha só, em relação ao laboratório, então, o raio-x anormal foi encontrado em 34% dos pacientes, dedímero anormal, e eles não dizem, na verdade não é que não dizem, não teve um critério de normalidade homogêneo em 20%, e assim por diante. Então, isso aqui vai balizar um pouquinho a nossa conduta lá no futuro. Essa sintomatologia toda foi corroborada pela corte do Dr. Bruce Patterson, né, nesse artigo que eu sempre mostro para vocês, e nessa figura que eu sempre mostro para vocês. Aqui foram 200 e poucos pacientes, né, a maior parte ali com fadiga, brain fog, diminuição da frequência, diminuição não, aumento da frequência respiratória e essa sensação de respiração curta, mialgias, neuropatias, etc. Então, tudo que a gente já vem discutindo. E mais uma meta-análise, essa ainda em preprint, mas mais recente, mostrando mais ou menos a mesma coisa. A fadiga aqui, ó, dominando
junto com a dispneia, que nesse caso foi o segundo lugar, tudo muito distante da linha de base, né, em relação ali a controles que passaram também pela Covid e responderam um questionário de que ali não tinham sintomas. E, enfim, seguido aqui por insônia, problemas de memória. Mas vejam que fadiga e brain fog e problemas de respiração estão lá sempre entre os 3 primeiros, né? Então, vocês percebam muito bem que o diagnóstico ele é corroborado em quase todos os artigos que a gente vê sobre sintomas. A frequência varia um pouco de um artigo para o outro, mas acaba não importando muito, porque aqueles que são mais comuns estão lá, sempre nos primeiros lugares, como fadiga, brain fog, dispneia, respiração curta, problemas de sono, de memória e etc. Tá? Isso vocês já estão carecas de saber. Beleza? Lembrar desse artigo que está em preprint do pós-vacina, né, que também a gente já mostrou algumas vezes aqui, que mostra exatamente o mesmo padrão, né, como a gente vem falando, exatamente o mesmo padrão, sendo que a fadiga aqui domina, eu sempre falo aqui, ó, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, essa aqui é uma corte pequena, né, na verdade, isso ainda não ainda está revisado por pares, mas é aquela história da síndrome pós-vacinal que a gente já viu com sintomas muito parecidos, variando em frequência, talvez porque variam mesmo, talvez porque a corte aqui é muito pequena, mas corroborando que os sintomas são esses. Beleza? Tudo muito tranquilo, muito calmo até agora. Então, a gente pode aqui, com muita calma, falar que fadiga, brain fog, dores nas articulações musculares, cabeça, peito, palpitação, tonteira, queda de cabelo, insônia, depressão, ansiedade, alterações menstruais, alterações gastrointestinais, são os principais sintomas do pós-Covid e pós-vacina. E isso não é novidade para ninguém. Bom, aí a gente entra nessa grande pergunta aqui. Se os sintomas são esses, se todos os artigos corroboram esses sintomas, eu preciso de exame? Eu preciso de exame laboratorial? Eu posso tratar empírico, né? Posso pegar, o cara tomou a vacina ou teve Covid, mais de 3 meses, por exemplo, ele começa a ter esses sintomas e aí eu começo a tratar. Resposta certa, eu preciso de exames. Tá? Resposta do Brasil, muitas vezes eu vou ter que tratar empírico. Mas por que a resposta certa é eu preciso de exames? Por isso. Porque, ó, lembra que eu falei que pós-Covid e pós-vacina os sintomas são esses? Eu posso substituir muito bem o título, só o título, ó, síndrome da fadiga crônica. Os principais sintomas são fadiga, brain fog, dores, palpitações, tonteiras, queda de cabelo, insônia, depressão, ansiedade, alterações menstruais e alterações gastroresistentes. E aqui, quando eu tenho a síndrome da fadiga crônica, geralmente eu tenho reativação viral, por exemplo, do Epstein-Barr. E aí, a gente, além do tratamento, né, dos sintomas, a gente precisa, muitas vezes, fazer tratamento antiviral, né? Então, o tratamento muda. E, obviamente, eu preciso fazer o diagnóstico certo. Também posso substituir isso aqui por depressão. Aliás, os pacientes estão reclamando bastante, porque eles estão sendo tratados para depressão. Porque fadiga, brain fog, um monte de dor, palpitação, tonteira, queda de cabelo, insônia, sensação de depressão, claro, ansiedade, também pode ser sintoma aqui de depressão. E quem não está com o emocional abalado no pós-Covid? E mais ainda, eu posso substituir esses sintomas todos aqui, ó, pelos títulos disbiose, hipotireoidismo, principalmente Hashimoto, fibromialgia, a própria menopausa. Vê se na disbiose eu não tenho fadiga, brain fog, se no hipotireoidismo eu não tenho fadiga, palpitações talvez menos, mais pro hiper, eu posso ter também, mas brain fog, um monte de dor, né?
principalmente no Hashimoto, a fibromialgia, a gente não tem nem como descartar aqui, e a própria menopausa, as mulheres que sabem que estão na menopausa, sabem que eu tenho todos esses sintomas possíveis, né? Então, alguém já falou, inclusive, pode ser hipotireoidismo. Fica claro aqui por que a gente precisa de exame? Fica claro aqui? Se não fica, provavelmente é porque o indivíduo está pensando assim. Olha, não, Guilherme, não precisa de exame, não. Eu tenho um indivíduo normal, assintomático. O cara tem Covid ou toma a vacina. Ele desenvolve aqueles sintomas todos lá, que você falou. Você pós-Covid, pós-vacina, eu vou tratar. Isso aqui, se eu pego aqueles sintomas e associo essa associação temporal, eu tenho um diagnóstico. O problema é que vocês esquecem que há esta classificação, que eu falo muito para vocês, entre Covid estrutural, imune e gatilho, e o Covid ele pode ser gatilho de todas aquelas doenças. Então, eu posso ter, sim, um indivíduo normal, que tome a vacina ou tenha Covid, que comece a ter sintomas e que, na verdade, ele pode ter o pós-Covid ou pós-vacina imune, ou o Covid pode ter engatilhado um Hashimoto, uma depressão, uma desbiose, uma síndrome da fadiga crônica, uma fibromialgia, uma menopausa, ou mesmo lá nos Estados Unidos isso tem sido comum, a reativação da doença de Lyme, da doença do carrapato, né? Então, minha gente, eu quero aqui convencer vocês de que a gente precisa lançar mão de exames complementares, já que o nosso diagnóstico diferencial é grande e concordam comigo que o pós-Covid você vai tratar diferente do Hashimoto, que você vai tratar diferente da depressão, que você vai tratar diferente da desbiose, que você vai tratar diferente das outras causas. E mais, quem me dera se essas causas fossem bem separadinhas. Muitas vezes eu tenho um overlapping delas, né? Então, a gente precisa, sim, lançar mão de exames complementares para fazer o diagnóstico correto do pós-Covid e do pós-vacina.